Provas dramatizadas. Escrevente Judiciário. 2021. O proprietário do veículo que indica falsamente outra pessoa como condutora do veículo no momento da infração de trânsito, em formulário, notificação de multa, da autoridade de trânsito, em tese, pratica o crime de a. Falsidade ideológica. b. Falsificação de documento particular. c. Falsificação de documento público. d. Uso de documento falso. e. Falsa identidade. Tício estava preocupado. Havia tomado uma multa de trânsito que sairia bem cara. Não tinha dinheiro para pagar. Então, teve uma ideia: iria indicar outra pessoa como condutora no momento da infração. Assim, se livraria do problema. Mas ficou pensando. Isso provavelmente era ilegal, não é? Resolveu ligar para a doutora Mévia, sua amiga advogada, e perguntar se isso seria falsificação de documento, como ele já tinha visto em vários filmes. Ela explicou. Não, Tício. No crime de falsificação de documento, público ou particular, você cria um documento falso ou modifica um documento verdadeiro. Também é diferente de usar um documento falso e de atribuir a outra pessoa uma identidade falsa. No seu caso, o que você está fazendo é inserir uma informação falsa em um documento verdadeiro. Então, você está praticando o verbo da falsidade ideológica, inserir declaração falsa em documento verdadeiro. Entendeu? Tício confirmou que entendeu, e Mévia completou: e é crime sim. Não faça, porque você não tem dinheiro para pagar meus honorários. A respeito do crime de petrechos de falsificação, previsto no artigo 294 do Código Penal, é correto dizer que é crime próprio de funcionário público. b. Admite a modalidade culposa. c. É crime material. d. É instantâneo. e é tipo misto alternativo. Caio estava tomando seu café quando viu um anúncio na internet que o interessou. Uma falsificadora de papéis públicos. Nossa, isso bem que resolveria sua vida. Poderia imprimir um papel de crédito. Aquela fatura do cartão estava tão cara. Mas depois caiu em si. Como secretário de uma advogada criminal, sabia que aquilo tinha cara de crime. Mas, talvez só comprar para ver como não fosse problema. Decidiu pesquisar sobre isso na internet. Viu que existe um tipo de crime que se encaixa muito no que ele pretendia: petrechos de falsificação. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Pena: reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Tentando se lembrar do que tinha aprendido com a doutora Mévia, conseguiu entender que era um tipo de crime apenas doloso, porque não tinha previsão para a modalidade culposa. Ou seja, exigia que o agente quisesse praticar aquele crime. Também não exigia nenhum resultado, bastava fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar um objeto desses e já seria crime. Aliás, tem um nome para isso, não é? Ele se lembrava da doutora falando. Tipo misto alternativo. Isso mesmo. É um tipo de crime que pode ser praticado através de qualquer um dos verbos. Por isso o nome, alternativo. Isso quer dizer que se ele adquirisse aquela máquina já seria crime. Com um suspiro, Caio desistiu da ideia. Pelo visto, não seria daquela vez que ele arranjaria um jeito de pagar aquelas contas. Mévio, aprovado em processo seletivo para trabalhar como operador de trator, a fim de cumprir exigência da empresa contratante, apresenta atestado médico, por ele adquirido, em que consta a falsa informação de não uso de medicação controlada, de uso contínuo. A respeito da conduta de Mévio, é correto dizer que, em tese, caracteriza o crime de a. Certidão ou atestado ideologicamente falso. b. Falsidade material de atestado ou certidão. c. Uso de documento falso. d. Falsidade de atestado médico. e. Falsidade ideológica. Doutora Mévia estava de novo às voltas com crimes de falsidade. Dessa vez, seu estagiário Auri estava com dúvidas sobre o enquadramento da conduta do xará da doutora Mévio. Enquanto tomava seu café, ela esclareceu: Auri, preste atenção nos verbos. Mévio apresentou um atestado falso. Ele falsificou algum documento? Não.
Ele inseriu alguma informação falsa em um documento? Não. Ele apenas apresentou um documento falso. Ou seja, fez uso de documento falso. Auri pensou um pouco e respondeu: acho que entendi. Mas doutora, e esse outro caso aqui? Caio, tendo conhecimento que possui contra si mandado de prisão expedido por falta de pagamento de pensão alimentícia, ao ser parado em blitz policial, apresenta ao policial carteira de habilitação de Tício, amigo que estava no carro e consentiu com a apresentação de seu documento. A respeito da situação hipotética, assinale a alternativa correta. A. Caio, em tese, praticou o crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, enquanto Tício, em tese, praticou o crime previsto no artigo 308 do Código Penal, ceder documento de identificação para outrem. B. Caio e Tício, em tese, praticaram o crime previsto no artigo 308 do Código Penal, usar como próprio documento de identificação alheio. C. Caio e Tício, em tese, praticaram o crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, em coautoria. D. Caio não incorreu em qualquer prática delitiva, haja visto direito fundamental à não autoincriminação. E. Caio, em tese, praticou o crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, enquanto Tício não incorreu em qualquer prática delitiva, visto que sua conduta é atípica. É a mesma lógica, Ari. Caio usou um documento alheio, e Tício cedeu o documento para ele. Os dois praticaram o crime de uso de documento alheio. Auri ficou confuso e perguntou: mas não seria falsa identidade? Mévia pousou o café sobre a mesa e respondeu calmamente: não. No crime falsa identidade, não é usado um documento. O criminoso apenas afirma ser outra pessoa. Auri suspirou, dizendo: caramba, como esses crimes são parecidos. É difícil pra caramba. Mévia sorriu e respondeu: ainda bem. Por isso que somos bem pagos. Ela finalizou: Tício, funcionário do órgão privado responsável pela realização de concurso público, chateado por não lhe ter sido conferido direito a férias no período almejado, objetivando denegrir a imagem da instituição, fez cópia de uma das versões da prova, sigilosa, já que ainda não aplicada, e a divulgou na internet. Tício não auferiu qualquer vantagem com a divulgação, tendo por móvel apenas abalar a imagem da instituição em que trabalhava. No entanto, em razão da divulgação, o concurso foi adiado e toda a prova refeita. Sobre a situação hipotética, é correto dizer que A. Tício, em tese, praticou o crime de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. B. Tício, em tese, praticou o crime de violação de sigilo funcional. C. A conduta de Tício é atípica, pois inexistiu vantagem com a violação do sigilo da prova, elemento comum aos crimes de fraude em certames de interesse público, violação de sigilo funcional e impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. D. Tício, em tese, praticou o crime de fraudes em certames de interesse público. E. A conduta de Tício é atípica, já que ele não é funcionário público, condição necessária do agente nos crimes de fraude em certames de interesse público, violação de sigilo funcional e de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência. Tício ficou satisfeito com o resultado de sua conduta e se sentia seguro, já que não era funcionário público e acreditava que não poderia ser responsabilizado. Mas Ana, sua colega, explicou a ele que ele não poderia ser enquadrada no crime de fraudes em certames de interesse público, que é crime comum e pode ser praticado por um particular. E então a alegria de Tício diminuiu bastante. Sobre os crimes contra a administração da justiça, previstos no Código Penal, assinale a alternativa correta. A. Dar causa à ação de improbidade administrativa, imputando a alguém ato ímprobo de que sabe inocente, valendo-se de nome suposto, em tese, caracteriza o crime de denunciação caluniosa. B. O crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do CP, somente se procede mediante queixa. C. Oferecer dinheiro à testemunha para fazer afirmação falsa em depoimento, em tese, caracteriza o crime de coação no curso do processo, previsto no artigo 344 do CP.
D. O crime de exploração de prestígio, artigo 357, do CP é próprio, podendo ser praticado apenas pelos sujeitos previstos no tipo penal. E. O crime de favorecimento pessoal caracteriza-se pelo auxílio prestado ao autor de crime, a fim de que ele escape da ação das autoridades públicas, desde que o crime praticado seja punido com reclusão. A está certa. É essa a previsão do artigo 339. A alternativa B está errada. Só é prevista queixa para a modalidade do crime sem violência. A C, na verdade, descreve uma modalidade do crime de falso testemunho. A letra D, o crime é comum. Qualquer pessoa pode praticar. E, por último, a letra E está errada, porque haverá crime de favorecimento pessoal mesmo que o crime anterior seja punido com detenção.